Olha, eu tenho 3,5 metros aqui de tecido Prada. Eu vou fazer um vestido de festa simples, porém cortado no godê, um godê duplo. Não é godê total nem godê simples, é um godê duplo. Então eu vou mostrar para vocês como você dobrar para cortar a saia de um godê duplo. A posição do tecido, aí as costureiras já sabem que aqui é a largura, então aqui é o comprimento. Então, o comprimento do tecido é aqui, ó. A trama do tecido é aqui. Então, essa aqui é a auréola, né? Então, a auréola e a trama fica aqui, ó, na auréola. Aqui é a largura do tecido. Então, esse tecido prata, ele é acetinado. Ele não é cetim, ele é acetinado. E aqui do outro lado é fosco. Então, podemos confeccionar ele de qualquer um dos dois lados. Tem pessoas que não gostam do lado acetinado. Então, eu vou dobrar o tecido usando 3 metros. Então, eu tenho 3,5 metros de tecido, mas aí eu vou pegar 3 metros. Então, aqui eu tenho, ó, uma altura, 1,5 metro, mais 1,5 metro. Então, aí eu vou dobrar duas alturas, né? Porque eu tô com a parte da auréola na mão. Então, essa parte aqui dá 3 metros de tecido. Então, eu dobrei, né? Usando duas alturas. Ó, agora, se você não tiver uma mesa desse tamanho para você cortar, muita gente corta no chão, né? Então, ó, então eu tô com a auréola, duas alturas, pela largura, e eu vou dobrar ele, ó. Vou dobrar aqui, ó. Então, sempre quando vou dobrar a altura pela largura. Então, sempre quando você dobrar, você tem que ver que duas partes ficaram abertas e duas que ficou fechada. Então, um lado ficou fechado e o outro lado ficou aberto, tá? Porque conforme for a maneira que você dobrar, fica os dois lados abertos e não pode. Então, um lado tem que ficar fechado, que é a frente, e o outro lado é as costas, fica aberta. Por quê? O godê, ele tem a costura, o godê duplo, ele tem a costura só nas costas, tá? Então, não tem costura nas laterais. Então, agora eu vou medir o comprimento da saia, porque aqui agora já tá cortado, já tá dobrado para fazer o godê duplo. Ó, então, aqui a saia, só na saia do vestido é 3 metros de tecido. Então, aí eu vou marcar aqui a cintura, que a cintura do meu vestido, a quarta parte, né? Então, quer dizer, nós temos a largura, então a quarta parte vai ser, né? Só essa parte aqui vai ser 25, que é a medida que eu tenho da minha cliente, tá? Então, eu olho onde que deu a medida, 25, ó, meço, só meço, tá, gente? Ó, só meço aqui. Então, aí eu marco aqui, você vê que eu não vou riscar assim não, reto não. Aí, vou marcar o comprimento, que eu preciso de 1 metro. O comprimento da saia é 1 metro. Então, eu vou marcar 100 aqui, ó. Ó, 100. Aí, eu vou tirar a costura, vou colocar 102, tá? Ó, vou colocar 102. Então, ó, então medi o comprimento pela largura. Agora eu venho aqui, ó, porque o godê é esse raio aqui, ó, é esse triângulo que faz o godê. Não ficar com ponta, não ficar... Tem pessoas que falam, que tem que deixar descansar e tal, mas não é bem assim não, né? No caso, você precisa
de ter essa medida. Você precisa de ter essa medida do triângulo para você fazer o godê. Ó, então aí vamos marcar aqui a cintura. Ó. Então esse raio aqui, ó, é que faz o godê. Você não pode riscar reto. Não sei se dá para você ver, não pode riscar reto aqui não, na cintura não. O godê você tem que riscar ele fazendo a curvinha. Então a mesma medida que tem aqui, tem aqui. Agora eu vou colocar 102, que é o comprimento da minha saia. Eu vou medir aqui 102. Ó, 102. Venho aqui de novo, né? Porque eu preciso desse raio. Venho aqui e vou fazer, ó, seguir aqui na medida, ó. Ó. Então, ó, eu vim aqui e medi, deu certinho aqui. Agora eu posso cortar minha saia. Então, essa saia, o modelo dela não tem franzido. Se fosse um caso de fazer uma saia com franzido, eu teria que colocar mais baixo, porque a cintura ia ficar mais larga para fazermos o franzido. Então, no caso aqui, não tem franzido, tá? A posição da tesoura também, gente, influi muito. Tem pessoas que chegam e faz assim, ó. Aí tem aluna minha que coloca assim, quando eu vou corrigir, aí o godê tá assim com aquele coração, assim, ó. Com aquelas pontas. Não pode. Então, a posição é reta, ó. Aí você pega, cortou. Cortou. Essa medida que eu coloquei na cintura já é tirando o do zíper, tá? Tirando 1 centímetro do zíper. Ó. Então, 3 metros é praticamente só a saia, né? Então, olha, esse é um godê, ó, um godê duplo, tá vendo? Fica com um caimento bonito aqui, como se diz, você não pode puxar, porque senão, né? Quanto mais você puxa aqui na cintura, o godê, a tendência dele é só ir abrindo. Então, a nossa saia está cortada, né? Então, agora eu vou cortar a parte de cima do vestido. Aí, agora, eu já vou pegar a posição correta. Então, quando você corta o godê, aí sobra as pontas, né? Sobra os bicos. Então, eu vou aproveitar, né, as pontas primeiro, para depois eu tirar no tecido que tá inteiro, ó. Porque o tecido que sobrou aqui, ó, tá inteiro. Então, eu vou cortar primeiro as pontas que sobrou. Ó, vou aproveitar o tecido, cortando as pontas, depois eu passo pro tecido inteiro. Quando a gente corta o tecido no godê, aí sobra esses bicos, tá vendo, ó? Sobra essas pontas. Que aí essas pontas dá para você cortar a parte de cima do vestido. Então, sempre eu calculo 3,5 metros para cortar um godê simples, mas sabendo que eu posso tirar nele, pode acontecer até de sobrar, porque eu vou tirar nas pontas mesmo. Então, aqui eu vou fazer esse aqui, dá para cortar as costas. Então, eu vou pegar a posição do tecido, ó, a auréola sempre pro meu lado, porque a trama do tecido está aqui. Então, eu não posso colocar ele aqui e cortar atravessado, tá? E quando corta atravessado, às vezes não dá problema pra pessoa na hora que veste, mas depois que lava, aí dá um probleminha
não muito agradável. Aí o tecido fica torcido, né? Então, aí eu vou cortar as costas primeiro, aqui. E depois eu corto a frente. A modelagem das costas aqui, aí eu já tirei aquela londose aqui, né, nas costas e já subi aqui também, 2 centímetros. Então, eu subi 2 centímetros aqui na cintura, né, e no meio das costas, que é o lugar do zíper, tá? Então, eu já faço a modelagem toda no molde, pra não dar problema depois, né, não dar muita prova. Então, essa é a importância de você fazer a modelagem. Você fazer a modelagem toda primeiro, para depois você cortar no tecido. Eu vou deixar 1 centímetro na cintura. E vou deixar uns 3 na lateral. Eu sempre gosto de trabalhar com a margem de costura, né, maior, porque se acontecer da pessoa inchar um pouquinho, porque essa pessoa vai usar esse vestido, vai demorar um pouquinho. Então, assim, se a pessoa inchar um pouquinho, não vai ficar apertado e vai ter onde eu soltar a costura, né? Então, eu faço isso só na lateral, gente. Os outros é só 1 centímetro mesmo de costura. Aí, no lugar do zíper também, aí eu deixo 2 centímetros. Aí, sempre eu vou cortar as partes dupla, né? Então, eu não vou cortar, porque eu vou fazer todo embutido, então eu tenho que cortar 2 costas e cortar a frente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que que dá pra mim aproveitar aqui. Você tem que fazer de tudo para economizar o máximo o tecido, entendeu? Sempre usando a posição da trama, tá? Ó, aqui eu tô colocando, ó, largura. Comprimento e largura. Sempre a parte de cima é bom você fazer com o mesmo tecido, tá? Quer dizer, pelo menos eu gosto de, quando eu viro o vestido, eu gosto de ver que do outro lado está do mesmo jeito. Então, frente e avesso, mesma coisa. Na hora de cortar, a ordem não altera. Ou você corta tudo do lado avesso, ou você corta tudo do lado direito. Já cortei a segunda parte da parte das costas. Então, ó, as costas, então está já cortado. Agora, eu vou cortar a parte da frente. Como ele tem recorte, ó, ele é um vestido ombro a ombro, né? Então, essa parte aqui é dobrada e ele tem um recorte aqui no meio, né? Então, eu vou cortar essa parte primeiro, que é dobrada. Vou ver se dá para cortar os dois de uma vez. Acho que vai dar.
E olha, vai dar perfeito. Então, na dobra do tecido aqui, aí eu não abro, porque é o meio, né? Então, não vai ficar aberto. Esse meio aqui vai ficar fechado. Então, aí eu dobro o tecido, já dobrei cortando as duas partes, o forro e a parte de fora. Aqui eu deixo 1 centímetro só. Olha, então aqui, ó, eu já cortei deixando, né, as duas partes duplas, porque assim, ó, né? Agora eu vou cortar essa aí é uma das partes da frente. Agora eu vou cortar outra parte das costas. Só que aqui não vai dar para mim cortar as duas. Vou cortar uma, depois eu corto o outro lado embutido. Sempre é bom você firmar com o alfinete para não acontecer dele rodar, tá? Então, vou deixar 1 centímetro embaixo na cintura, 3 na lateral. Um centímetro aqui na cava. Olha, então, agora que eu vou cortar a outra parte no tecido que sobrou inteiro. Sempre usando a trama do tecido em pé, né? E a lateral é aqui, a comprimento é aqui. Esse vestido, depois eu vou mostrar para vocês o modelo dele, porém, a saia, a minha cliente, ela quis a saia no godê. Então, é só a parte de cima que vai ser o mesmo desse modelo. Ele vai ser ombro a ombro e vai ter umas flores aplicadas, né? Vou fazer umas flores para mim colocar nela. Então, vestido cortado, finalizado, dos 3,5 metros, ainda sobrou mais de meio metro, tá? Então, você tem que aprender a economizar o tecido, tá? Agora eu vou confeccionar. Olha, agora eu vou fazer a montagem da parte de cima do vestido, tá? Eu vou unir os recortes, ó, tá vendo? Aqui tá o molde, né? Aí eu vou tirar o molde aqui e vou unir os recortes, ó. Então aqui, às vezes a pessoa pensa, mas como que isso vai ficar, gente? Como que eu uno isso? Mas é simples, olha. Aí aqui eu tenho o lado que vai ficar para dentro e o que vai ficar para fora. Então, eu cortei as partes duplas, não foi? Ó, é isso aqui, ó. Então, vai ficar essa parte aqui, olha. E vai ficar essa parte aqui. Então, aqui eu vou costurar aqui o recorte fazendo a modelagem. Isso aqui, gente, já tá modelado já
né, já tá assim todo de acordo com o corpo da minha cliente. Então, ela tem mais busto e é acinturadinha. Tem costureira que não é que ela não sabe costurar, ela costura bem. Só que ela não sabe fazer a modelagem, né? Então, ela faz no molde base. E aquele molde comprado pronto, ele vem só a costura padrão. Então, é PMG ou tamanhos 42, 44. Então, você tem que modelá-lo. Então, aqui já está modelado, ó. Então, essa quantidade, ó, já tá fazendo, olha, a cintura. Então, aqui eu vou unir, ó. E depois eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou unir os recortes. Ó, aqui. Vou passar uma costura aqui, ó, com 1 centímetro unindo essas partes, olha. Ó, vou unir essa parte. E vou unir essa parte. Eu vou unir o de dentro e o de fora. Então, isso aqui é a parte da frente, né? Então, ó. Aqui é a parte da frente. Esse é um vestido ombro a ombro. Que eu vou colocar as... Ó, eu vou colocar as flores no decote. Então, vamos para a máquina que eu vou fechar. Olha, tá vendo? Então, aqui tá a parte que vai ficar assim. Essa daqui é as costas. Aí vai ter zíper nas costas. Depois vou montar. Ó. Então, essa é a parte da frente. Essa é a alça. E essa é as costas, ó. Bom? Então, vamos a montar. Essa parte aqui, esse aqui é um recorte princesa, né, que eles falam. Podemos colocar os alfinetinhos, tá, gente? Que é bom para segurar. Tem vezes que eu vou só encaixando e costurando, né? Mas como eu dou aula, né, de corte e costura, então eu não posso fazer sempre do meu jeito. Eu tenho que ensinar as minhas alunas como se comportar, né? Eu tenho sempre que colocar os alfinetinhos para mostrar, né? Para elas que tem que fazer um alinhavo. Por quê? Alinhavo não é só na agulha. Alinhavo também é com os alfinetes, né? Não costurou, não sei por quê. Agora tô costurando. É os tal dos imprevistos que acontece. Essas máquinas eletrônicas, elas têm esse pequeno detalhe, porque as máquinas que todo mundo costura, né? Aí fica, que minhas alunas todo mundo costura, aí fica, ó. Eu montei uma parte, né? Ó. Olha a modelagem como que fica perfeito, né? Gente, modelagem é tudo de bom, tá? Eu adoro modelar os modelos mais... Quanto mais complicado, melhor eu acho. Eu acho que a modelagem faz a roupa ficar perfeita. Eu acho, não, eu tenho certeza. Agora a máquina resolveu funcionar.
Se você deixa 1 centímetro de costura, você tem que costurar 1 centímetro de costura. Porque se você costura só o pezinho de máquina, aí dá problema. Eu costurando 1 centímetro aqui, se eu quiser colocar a barbatana, aí tem como eu colocar, né? Se eu fazer só com o pezinho de máquina, aí já não tem como eu usar barbatana nesse vestido aqui. Então, eu estou na possibilidade de colocar barbatana nele. Eu vou resolver depois. Então, por isso que eu deixei 1 centímetro e estou costurando com 1 centímetro de costura, que aí tem como colocar. Agora, eu vou passar, ó, fechei as duas partes da frente. Agora, eu vou passar para a parte das costas. Eu acho mais fácil fazer um vestido de festa do que fazer outros tipos de costura. Então, eu gosto muito, mas eu falo para minhas alunas que a gente não pode escolher, né? Então, a gente tem que fazer de tudo. Então, costureira, você para falar que é costureira, você tem que saber fazer de tudo, né? Então, não é só você fazer um tipo de coisa, não é fazer só o que gosta. Seria bom demais, né? Se a gente pudesse fazer só o que gosta. Mas, às vezes, a gente também faz o que a gente não gosta, mas costureira tem que fazer de tudo. Porque não basta você só saber costurar, você tem que saber cortar, você tem que saber modelar, você tem que saber fazer as faixas. Olha, agora eu vou unir as laterais, né? Eu deixei 3 centímetros, então eu vou unir, ó, frente e costa. Então, eu tô unindo aqui, ó, as costas com a frente. Eu deixei 3 centímetros, então aí você fala: "Ah, mas como é que você sabe que você deixou 3 centímetros se você não mediu?" É porque eu já tenho a medida, né, no olho. Então, quando eu falo assim que eu deixei 3, aí você já pode conferir que é os 3 mesmo, entendeu? Ó, aí vou unir as outras laterais. Vocês vão ver que é muito fácil. Corta, a linha saiu. Vou colocar. Essa linha tá cortando muito fácil. Não entendi. Fazer um retrocesso manual, porque não fez. Tá ótimo. Então, a costura, olha, então fechei. Olha para vocês verem, ó. Fechei costa e frente, ó, né? Eu acho que eu vou colocar uma barbatana porque vai ficar melhor. Vai dar uma sustentação melhor, né? Agora eu vou fazer a outra parte. Ó, aqui eu tenho as costas. Aí eu vou fechar direito com direito, que eu tô fazendo do lado do brilho, né? Então, ó, vou fechar as laterais e depois eu vou unir. Aí, tô fechando as laterais com 3 centímetros. Porque se precisar,
de fazer algum ajuste, abrir, alguma coisa assim, aí tem como. Vou fechar a outra lateral. Olha, então fechei. Aqui é o lugar que eu vou colocar o zíper, né? Aí, ó, fechei as duas. Agora eu vou unir os decotes, ó, tá? Vou levar para passar, porque costureira tem que costurar passando, viu, gente? Tem que usar ferro. Então, não existe. Então, eu vou passar e volto para mostrar para vocês. Que agora o próximo passo eu vou fechar. Vou fechar a cava. Vou fechar o decote, a cava e o decote das costas. E vou preparar a alça. Vou preparar a alça aqui, ó. Que ela vai entrar aqui, ó. Entendeu? Ó. Então, para isso, eu preciso de levar no ferro, passar, abrir as costuras direitinho para me voltar, tá? Vou passar aqui agora, vou abrir as costuras, ó, direitinho, tá? Tem que ficar alinhado. Costureira, costura passando. Então, a costureira tem que ter um ferro bom para marcar, né? De preferência, um ferro a vapor para acertar as costuras. Olha, eu vou abrir aqui, mas eu posso acabar colocando a barbatana depois, mas eu não está certo ainda que vou. Então, é importante vocês passar sempre abrindo para ficar certinho. Sempre pensando que, olha, a modelagem é, ó, encaixa, viu? E nem é para mim, hein? Nem é na minha medida. Agora eu vou fechar as alças, que é a alça que vai pegar aqui no ombro para, né, aplicar as flores. Então, eu vou colocar ela e unir aqui, ó, na cava, tá? Então, eu vou fechar a alça e vou unir ela aqui na cava, tá? Porque aí eu vou colocar as flores no decote. Olha, agora o próximo passo, eu vou colocar as alças, né? Ó, já coloquei a alça aqui, olha, né? Porque vai ser ombro a ombro. Aí eu vou colocar a alça aqui na parte das costas, só coloquei o alfinete, né, para vocês verem, ó. Aí vou colocar a alça aqui, vou passar a costura de vira, colocar o bojo, ó. Vou encaixar essa alça aqui, ó, aqui. Vou colocar, porque essa alça aqui, ela vai ficar no ombro, né? Então, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim, né? Porque é um ombro a ombro, né? Então, aqui falta eu passar a costura de vira, que é uma costura, gente, que não é ponto, é vira. É uma costura que eu passo do lado de dentro para ficar viradinha assim, ó, bonitinha, ó, para a vira ficar bonitinha.
entendeu? Então, é uma costura que eu passo do lado de dentro, chama costura de vira, tá? Aqui falta eu colocar o bojo, aí vou colocar o bojo e depois eu mostro para vocês o resultado. Vou cortar o forro do vestido, então só para lembrar para vocês que esse forro, aqui tá a largura, é uma malha cacharel, que em certos lugares, certas cidades, se conhece como elanquinha. Então, aqui nós temos a largura pelo comprimento. Então, aqui é a orelha. Então, eu vou cortar um godê simples. Então, eu fiz o vestido no godê duplo, mas eu vou colocar o forro num godê simples. Por quê? A minha cliente, ela não gosta de muito tecido no forro. Então, quer dizer, como eu costuro sobre medida, costuro de acordo com o que a cliente quer, a gosto do cliente, né? Então, aí eu vou dobrar no triângulo, ó, cortar um triângulo. E aqui eu vou medir a cintura, então eu vou medir a metade da cintura. O vestido, o godê total, eu já medi, foi a quarta parte, né? Aqui eu vou medir só a metade da cintura. Então, se a cintura é 84, aí aqui vai dar 42. Então, eu vou colocar mais a costura. Então, eu vou colocar 43. Aí venho, marco aqui. Como é godê, então sempre eu tenho que usar esse triângulo, né? Que é o raio, ó. Esse, eu tenho que fazer esse traço aqui, ó. Usando esse triângulo. Agora eu venho, meço o comprimento que eu quero o forro, porque eu posso colocar ele longo, posso colocar só até o joelho, depende, né? O que a pessoa quer. Aí, vou medir aqui 1 metro. Vou ver se dá para medir do outro lado também, 1 metro. Dá de boa. Ó. 1 metro. Então, agora eu venho aqui. Vai dar muita continha. Mas aí você pode ir medindo aqui também. 98. Cadê 1 metro? 98. Aí, meço 1 metro. Mas, se desse espaço na fita, eu poderia colocar ali, vir aqui e rodar, tá? Só que pra mim ali não deu. Então, aí eu vou cortar. Hoje. Então, esse é o forro, tá? Ó, é um godê simples, tá? Sempre uma costura só no meio das costas, tá? Olha, esse é o resultado final do vestido. Só que não teve como
eu, né, apresentar a finalização dele, porque esse vestido eu vou mandar para os Estados Unidos e eu tô com né, uma ligeira pressa, assim, então não deu como mostrar para vocês. Mas eu coloquei, né, as flores aqui, fiz as rosas, coloquei. Aqui ele tem barbatana, tem bojo, coloquei a faixinha aqui, tá vendo, ó? E aí aqui ele ficou assim. Ainda falta eu colocar aqui mais duas rosas aqui ainda, só. E ele já tá finalizado, tá? Mas da próxima vez eu vou mostrar para vocês um completo. Vou fazer um e finalizar.